Fala galera, continuando aqui, ó. Lembra que eu falei que ia bater um papo importante com vocês sobre esse procedimento? Eu vou fazer isso para que você melhore já a partir de agora o teu processo de estudo. Porque muitos alunos falam assim para mim, Sidney, estudar gramática é tranquilo, de boa. Por mais que eu não compreenda no primeiro momento, eu sei que vai cair uma questão de crase na minha prova e, por exemplo, eu sei que não tem crase de antiverbo, porque verbo não faz distinção de gênero, não usa artigo, então não tem crase. Se eu aprendi, poxa, se cair uma frase com crase de antiverbo, eu vou acertar, eu vou mandar bem. Mas como é que eu vou estudar o texto? Como é que eu estudo o texto se em cada prova é um texto diferente? E aí, como é que eu faço? Uma das principais orientações que a gente tem para mandar bem na análise textual é a leitura adequada. E essa leitura se dá com a voz alta. Calma que eu vou explicar. Não é com o tom de voz que eu estou usando aqui agora, não. É só um leve balbuciar para que você escute o tom da sua voz. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento ele não gagueja? Na hora do canto, pois o canto tem as pausas, as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. A leitura mental ela é gaguejada, eu não coloco as vírgulas e os pontos. Tanto que você já deve ter passado por isso. Pegou um texto de 30 linhas e lá pela linha 7, pela linha 8 já começou a dispersar. A pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no namorado, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra vai até o final do texto. Porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central. A tal ponto que você não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia. E aí? Você tem duas opções, ou parte para a prova sem ter entendido o texto, particularmente acho até a melhor opção, porque você vai fazer primeiras de gramática, depois quando sobrar um tempinho você volta para tentar entender melhor o texto, ou você faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha, o problema é quando não funciona, porque imagina, você lê o texto duas vezes e não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma, você vai se desesperar. E se bater o desespero já era, você perde a prova. Não tem confiança, já era. E aí como é que você faz para minimizar esse problema? Uma leitura em voz alta. Quando você faz a leitura em voz alta, primeiro, você já lê mais devagar. Então você já vai prestar mais atenção. Segundo, você vai empregar as pausas e as entonações. Aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma você vai compreender e interpretar melhor o texto. Eu vou, na aula de compreensão e interpretação, te dar diversas dicas, mas eu gostaria que você já partisse com essa dica. Leia o texto em voz alta. E aí depois você parte para a questão para saber se ela é de compreensão ou de interpretação. Detalhe, a questão de compreensão ela está dentro do texto e a questão de interpretação ela vai além do texto. Isso influencia o quê? A ordem dada, o comando. Quando a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. Então o comando vai ser segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso? Que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai achar. A resposta está dentro do texto. Agora, quando é de interpretação, realmente o bicho pega, porque vai além do texto. E quando eu digo que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Aí é que mora o perigo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E, infelizmente, conhecimento de mundo você não adquire de uma hora para outra. Não é nesta aula aqui que você vai adquirir. É a bagagem de uma vida inteira. Então tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, escutado boa música. Idade, quanto uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Aí você vai falar, então eu tô ferrado. Porque eu só vejo BBB, escuto Ludmilla. Mas calma, devagar com a dor. Na maioria das questões, nós temos compreensão. E quando tem interpretação, ainda assim tem um texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E uma leitura atenta, como eu acabei de demonstrar aqui para vocês, uma coisa simples. Uma leitura em voz alta, um leve balbuciar, já faz basicamente você mandar bem em quase todas as questões de análise textual. Quando chegar o momento certo, aí nós vamos aprofundar alguns conceitos aqui. Mas eu já estou te dando uma dica inicial de como fazer as leituras em voz alta, não só nos textos de língua portuguesa, em todos os textos da prova. Não só nos textos
mas também no enunciado das questões. Lembra que eu disse, tem candidato que erra a questão de direito por falta de conhecimento, não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico? Na verdade, ele leu tão desatentamente a questão que ele não conseguiu entender o que ela estava perguntando. E às vezes não é um conhecimento linguístico aprofundado, não. Ele só não prestou atenção em comandos como certo, errado, incorreto e correto. Isso acontece direto. O cara está nervoso, a questão está pedindo aquilo que é incorreto, e aí ele pega a letra A. A letra A está certinha, perfeita, e aí ele pensa, meu Deus, olha só, achei a resposta. Não vou nem olhar as outras opções para não perder tempo. Pum, e vai para outra questão, crente que acertou, mas a questão nem pedia aquela que estava correta, pedia a incorreta, mas ele não prestou atenção. Então essa dinâmica de fazer a leitura em voz alta, ela faz você ficar mais atento e compreender, obviamente, melhor. Comece a fazer esse teste em casa, comece a ver a evolução. Depois você pode até me contar. E isso é só uma dica inicial. Quando chegar a hora certa mesmo, de fato, nós vamos aprofundar várias e várias dicas, mas não é a hora ainda, tá? E quando a gente pensa em relacionamento, a gente estuda aqui a função sintática. E a modalidade que estuda isso daqui é a sintaxe. Sintaxe, tá? Com essa pronúncia mesma, tá? Com som de 2 S's. Não é sintaxe, como muita gente fala aí, não. É sintaxe. E como é que eu tenho essa certeza? Porque esse vocábulo aqui, ele é bem antigo. Ele foi retirado da esfera militar. Você pode até perguntar se você tiver um militar na sua família, mais velho. Os mais jovens provavelmente não, mas os mais velhos eram acostumados com essa nomenclatura. O que era a sintaxe? Era a reunião de grupamento para definir quem ia cuidar do material bélico, quem ia cuidar da arrumação, quem ia cuidar da cozinha. E aí, pensa comigo, o que é uma reunião? É um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então, nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. Até porque a nossa análise não é sintática, ela é morfossintática. Eu tenho que ver a qual classe gramatical este elemento está ligado para aí sim conseguir classificar sintaticamente. E é o seguinte, destas 5 modalidades, quais são as mais importantes para nós? São 3. A morfologia, que é a base de tudo na língua portuguesa. A semântica, porque está atrelada à questão da análise textual, então assim, é muito importante também. E a sintaxe, que acaba sendo o calcanhar de Aquiles de muitos candidatos. E vocês, só para vocês terem uma noção, essas 3 modalidades, elas sempre caminham juntas. E aí eu vou aproveitar para falar sobre uma dinâmica de edital. Muitos alunos aí, às vezes iniciantes, falam assim para mim, poxa Sidney, eu vou fazer 2 concursos, eu já estou estudando para os 2 concursos, mas eu estou meio bolado em língua portuguesa, porque edital tal colocou 9 tópicos e o outro colocou 22 tópicos. Caraca, eu não estou sabendo me organizar. Eu vou ter que estudar mais do que o dobro para o outro concurso, não é? Não. A verdade é que língua portuguesa sempre é a mesma coisa. Isso é bom pra gente. Tem, claro, o lado ruim? Tem, porque é muito conteúdo. Mas o fato é que sempre é a mesma coisa. E é por isso que eu não posso escolher assunto. Aí você fala assim, não, mas tem aqueles assuntos que sempre caem, né, Sidney? Como regência, crase, concordância, sim. Só que estes assuntos estão amarrados a diversos outros. Só para vocês terem noção, a crase que eu citei aqui sempre cai em prova. Para o cara entender para valer, ele tem que saber o que é um verbo, ele tem que saber o que é um substantivo, ele tem que saber o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um pronome, ele tem que dominar a transitividade verbal, regência nominal, análise sintática e até um pouco de análise semântica para realmente entender crase. Então, gente, tudo na língua portuguesa está interligado e todos os editais são iguais, só que alguns avaliadores ramificam os conceitos. Por exemplo, pega a parte de compreensão e interpretação. Tem banca que só coloca compreensão. Tem banca que só coloca interpretação. Ora, e você acha que só vai cair questão de compreensão de fato porque está ali compreensão? Ou só vai cair questão de interpretação porque está ali de fato que só cobra interpretação?
Claro que não. Outras bancas, inclusive, colocam compreensão e interpretação e ramificam isso daí. Por quê? Porque quando a gente fala de conhecimento de mundo para processo interpretativo, a gente está falando de um conhecimento empírico, como eu disse. Ter viajado, conhecido museus, ter visto bons filmes, escutado boa música. Você deve estar agora se perguntando, tá, mas o que é um bom filme? O que é um bom livro? Como é que eu vou saber que é bom? Trouxe alguma coisa de significativo para você? Beleza. Foi legal? Você aprendeu alguma coisa que você não sabia? Ah, então é bom. Agora, não trouxe nada, só fez eu perder tempo. Então foi ruim. É assim que a gente faz a nossa análise. Mas tem um outro lado, que é o conhecimento linguístico. Para você realmente mandar bem na análise textual, você tem que saber o que é denotação e conotação, você tem que saber figuras de linguagem, você tem que saber funções da linguagem, você tem que saber o que é intertextualidade, tudo isso. E aí, caraca, mas isso cai em prova? Às vezes não cai com aquele nome. O cara não cria propriamente uma questão de figuras de linguagem. Ele não cria uma questão com o termo intertextualidade. Mas esse estudo vai ser útil para você compreender melhor o texto. E às vezes ele pode também fazer uma questão com isso. Então, algumas bancas não ramificam, colocando essas nomenclaturas que eu acabei de citar, e outras ramificam. E aí a gente tem a sensação de que em uma a gente vai estudar mais do que na outra. E não, português é sempre a mesma coisa. Agora, por exemplo, só para vocês terem noção, se o cara colocasse morfologia, semântica e sintaxe no edital, já era a bagaça inteira. 3 palavrinhas. Agora, se liga só. O avaliador, ele pode tentar te sacanear aqui com esses conceitos, com uma questão muito simples. Ele pode fazer assim, ó. Pedro quebrou uma janela. Aí ele vem aqui, destaca a palavra Pedro e pergunta qual é a função morfológica. E aí na letra A, por exemplo, ele coloca sujeito. Mais uma vez, ele não está testando o teu conhecimento, ele está testando a tua atenção. E aí você vai olhar para cá e vai pensar, ora, foi o Pedro que quebrou, foi o Pedro que praticou a ação, Pedro é de fato sujeito. Mas em nenhum momento ele perguntou isso. Em nenhum momento ele perguntou a função sintática, ele perguntou a função morfológica. E morfologicamente Pedro é um substantivo. Sintaticamente aqui é um sujeito. Então, ó, de início, a melhor orientação que a gente já vai dar é para você prestar atenção no vocábulo função. Na prova eles podem colocar função ou valor, mas serei bem sincero, em 99% dos casos vem a palavra função. Raramente vem a palavra valor, mas aí você tem que ficar ligado no resto. É na especificação do que é a função ou do que é o valor. E ele pode cobrar 3 funções, 3 valores. Ele pode cobrar a função morfológica, ele pode cobrar função semântica e ele pode cobrar função sintática. Tá vendo como morfologia, semântica e sintaxe vão caminhar sempre juntas? Agora, o que ele quer no fim das contas, quando ele pede a função morfológica? Ele quer saber quais são as classes gramaticais. Alguns autores chamam de classes gramaticais, outros chamam de classes de palavras, tanto faz. Então, neste momento, ele quer saber se é substantivo, se é adjetivo, se é numeral, se é pronome, por aí vai. Quando ele pede a função semântica, ele quer saber o sentido. E aí não adianta. Nós temos N possibilidades, porque cada texto é um texto. Então, se eu colocar uma frase com 5 palavras, eu tenho ali um texto. Aí eu tiro uma palavra e coloco outra. É um novo texto. Você já deve ter passado por isso, ou visto alguém fazer. O professor deu um exemplo, explicou o exemplo, e aí em seguida um aluno falou assim para ele, mas professor, e se fosse assim? Esse e se fosse assim já é uma nova análise. Um novo texto já exige uma nova análise. Então, sempre eu tenho que ficar ligado no texto. E aí, vamos lá. Você acha que só precisa voltar ao texto para responder questões de texto? Não. Toda a gramática da prova é atrelada ao texto. E o avaliador às vezes é traiçoeiro. Vou dar um exemplo bobo, simples.
que a gente vai estudar, né, logo mais. Verbo comer. No primeiro momento, a gente pensa que em relação à transitividade, o verbo comer é transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. E de fato é se eu colocar Pedro comeu o bolo. Mas se eu colocar Pedro comeu muito, já passa a ser um verbo intransitivo. Aí ele, o avaliador, espertamente, coloca como verbo intransitivo lá dentro do texto. Mas quando ele vai fazer a questão, ele não recorta a frase inteira. Ele recorta só o verbinho. Ele até pode dizer que está no parágrafo tal ou na linha tal, mas ele vai pedir a classificação, a transitividade. E claro, dentre as opções vai aparecer verbo transitivo direto. O aluno desatento, que não se deu o trabalho de voltar ao texto, vai marcar verbo transitivo direto. O aluno esperto vai olhar lá dentro do texto e vai perceber que o verbo foi intransitivo. Naquele contexto ele é intransitivo e vai acertar a questão. Então, ó, cada texto é um texto, eu tenho que avaliar o sentido. E quando ele pede a função sintática, aí ele quer saber sobre os termos da oração. Se é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto e por aí vai. Cara, essa parte aqui é pesada. É um ranger de dentes nesse momento. O nosso curso completo, 70% dele é sintaxe. É isso, porque a gente vai ver sujeito, vai ver predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Tudo isso é muito importante para o cara, por exemplo, entender pontuação. É impossível o cara entender pontuação se ele entender toda essa base de análise morfossintática. Então, caramba, é muita coisa. E aí o cara se desespera, é óbvio. Mas se eu falar um negócio para vocês, isso aqui tudo corresponde a 100% da análise que qualquer avaliador possa fazer. Mas isso aqui, ó, as classes gramaticais correspondem a 70%. E isso é só para frisar mais uma vez. Classe gramatical é muito importante. Então, quando eu olho para um termo e consigo com certeza dizer assim, ó, é um adjetivo, é um advérbio, é um substantivo, todo o resto fica muito mais simples. Pode ter certeza, você está pronto para caminhar. Agora, quando você não consegue, quando você olha e fala assim, pô, não sei se é adjetivo, eu não sei se é substantivo, eu não sei se é advérbio, eu não sei. Aí tá difícil. Aí vai ser muito difícil. Se você não sabe nem qual é a classe gramatical, como é que você vai dizer o que ela expressa? Se é uma circunstância, se é uma característica. Se você não consegue identificar a classe gramatical, como é que você vai falar a função sintática? Não tem como. Então, por isso que a identificação morfológica é muito importante. Então, agora a gente vai começar a botar para ferver aqui, ó, com as classes de palavras ou classes gramaticais, como vocês preferirem. Pode ver que nós temos 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais. Porém, eu não vou fazer como a gente estuda na escola, e como você está vendo aqui agora não, tá? Eu vou fazer de forma diferenciada. Esta aula de classes gramaticais, ela é a mais diferente de todo o curso. O resto dos conteúdos, eles serão trabalhados talvez com um processo assim bem tradicional. Um processo com o qual você está bem familiarizado. Coloca o conceito, explica o conceito, dou um exemplo e pronto, acabou. Na escola não era assim? O professor escrevia no quadro, você copiava, depois ele vinha explicando cada tópico. Beleza. Basicamente, o resto do curso vai funcionar talvez assim. Aí, um pouquinho diferente, é claro, porque tem o dinamismo do concurso público, mas basicamente a estrutura é a mesma e nem vai te causar estranhamento. Agora, aqui, eu vou fazer algo bem diferente. Porque na escola, nós estudamos isoladamente cada classe. Então o professor te mostrava tudo sobre o substantivo, aí depois ele ia mostrar tudo sobre o adjetivo, depois tudo sobre o artigo, e lá no final ele ia mostrar tudo sobre o advérbio. Aí o que acontecia? Eu não lembrava mais nada sobre o substantivo, e eu não quero que isso aconteça. Nosso objetivo aqui não é mostrar a relação entre as estruturas, então nós vamos estudar as 10 numa tacada só. As 10 numa tacada só. E aí você vai perceber que nós vamos dividir também. Só que não em 5 modalidades. Nós vamos dividir as classes gramaticais em 2 partes. Classes variáveis e classes invariáveis.
Nesse primeiro momento pode não fazer muito sentido para você, mas vai ser muito importante logo adiante saber se um termo é variável ou invariável. E eu já adianto, não são 5, são 6 variáveis e 4 invariáveis. Vamos começar pelas variáveis e nós vamos estudar exatamente assim, ó, como eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Uma isolada, já te adianto que é o verbo. Por que o verbo fica isolado? Porque é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante, é ela que manda em todo o processo de análise morfossintática. Essa é sinistra, então ela precisa sim de uma atenção especial. Agora as outras 5 trabalham num processo conjunto, em que uma fica no meio mandando e as outras 4 na periferia só obedecendo. Já vou te mostrar como é que funciona. Então vamos lá. Vamos começar pelas 6 variáveis. Vou fazer um desenhozinho aqui, que não é uma espaçonave, tá? É só o desenhozinho para a gente ilustrar aqui as classes gramaticais. E eu não vou ficar falando sozinho, não. Eu quero a tua participação. De verdade. Eu quero que você responda em casa. Você não está sozinho no quarto? Não se importa se alguém vai passar ali no corredor e vai te escutar falando, não. Vai falar assim, fulano tá ficando doidão agora. Esquece isso. Fala comigo, tá? Eu vou fazer as perguntas e você vai responder como se a gente estivesse numa sala de aula presencial, tá? Presencial. Vamos minimizar essa distância que existe do presencial para o online. Vamos fingir agora que a gente está no presencial. Beleza? Eu vou te perguntar e você vai responder. Então vamos lá. Qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável pelo nome? E aí? Isso mesmo. Substantivo. Eu sei que você respondeu substantivo. Agora, se você é esperto e prestou atenção no que eu falei no bloco anterior, diz pra mim, quando a gente pensa em substantivo e diz que ele é responsável pelo nome, na verdade, a gente quer dizer que ele é responsável por nomear os seres e as coisas. Mas ele não tem só essa função, não. No cenário do concurso público, ele tem uma outra importantíssima função. Ele também serve como termo de... Você vai responder agora, ó. Determinado. E o que significa dizer que ele é um termo determinado? Significa dizer que ele é um núcleo. Núcleo do quê? Núcleo de qualquer estrutura nominal. Ele é núcleo do sujeito, mas ele também é núcleo do objeto direto. Ele é núcleo do objeto indireto. Ele é núcleo do aposto. É assim que funciona. E aí é o seguinte. Neste momento, a gente tem o princípio da concordância verbal e nominal. Isso mesmo. Olha que parada louca. A gente está aqui começando a ver o quadrinho das classes gramaticais e a gente já tem o fundamento para entender concordância verbal e nominal. Quando chegar a hora da concordância verbal e nominal, obviamente eu vou relembrar esse quadrinho. Mas vamos lá, já vou adiantar aqui. Quando a gente pensa em concordância verbal, a gente sabe que é a relação entre o verbo e o sujeito. É assim que a gente aprende na escola. Só que a gente guarda que é isso apenas. Então a gente pensa que o verbo concorda com o sujeito sempre. E o avaliador sabe que você aprendeu assim. Sabe? Sabe por quê? O pior avaliador não é o cara que só deu aula em cursinho ou o cara que só deu aula em faculdade. O pior avaliador é o cara que deu aula na escola. Principalmente o cara que deu aula no ensino fundamental. Porque a lacuna que você tem hoje, a deficiência linguística que você tem hoje, você não adquiriu hoje com 25, com 30 anos. Você adquiriu com 10, com 11. Então ele sabe ir na ferida. E aí, em relação a essa concordância verbal, o que ele faz? Ele coloca uma frase grandona, um sujeito grandão, várias palavras no plural dentro desse sujeito e deixa o verbo no plural. Para piorar, como ele é um cara muito traiçoeiro, ele vai colocar ali uma frase que faz sentido. Então você vai ler, vai entender a ideia transmitida, já vai dar aquela relaxada porque você entendeu. Para piorar, vai olhar e vai ver que está tudo no plural. Aí você, opa, então tá certo. Mas o verbo ele não concorda com o sujeito todo, ele concorda
apenas com o núcleo do sujeito. E quem vai ser o núcleo do sujeito, adivinha? O substantivo. É um substantivo ou um termo em função substantivada sem preposição. Então eu posso ter várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, como é que tem que ficar o verbo? No singular. O verbo só fica no plural se o núcleo do sujeito estiver no plural. Então tá vendo? Ó, uma bobeira que já está chamando a atenção para a concordância verbal. Vamos jogar para a concordância nominal. O que é a concordância nominal? É a relação entre o nome e os seus determinantes. Ué, como assim, Sidney? O substantivo não é o determinado? Ele é o núcleo. Ele manda. Esses camaradinhas, que daqui a pouco vocês vão saber quais são os nomes, talvez você já saiba, eles estão acompanhando esse substantivo. Eles são os determinantes. Então a regra básica da concordância nominal é muito simples. O substantivo manda e quem estiver acompanhando vai ter que obedecer. Então se o substantivo estiver no singular, quem estiver acompanhando vai ficar no singular. Se ele aparecer no plural, quem estiver acompanhando vai ficar no plural. Se ele aparecer no masculino, quem estiver acompanhando vai ficar no masculino. E se ele aparecer no feminino, quem estiver acompanhando vai ficar no feminino. É isso, essa é a regra básica. Ah, Sidney, mas tem casos especiais? Tem. Agora, como é que eu vou entender os casos especiais se eu não entendi a regra básica? Então a base sempre vai ser muito importante pra gente. E aguarda aí, fica quieto, com calma, com tranquilidade, que lá na frente, quando a gente for trabalhar concordância, eu vou relembrar esse carinha aqui agora. Por hora, você precisa saber que o substantivo nomeia os seres e as coisas, mas ele sempre vai ser o núcleo das estruturas. O núcleo de qualquer estrutura nominal, para ser mais específico. Núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do aposto. É assim que funciona, tá? Agora vamos continuar. Qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável por ordem, quantidade, fração? Responde! Ah, é isso mesmo aí, ó. É o numeral. Só que o numeral é galho fraco no concurso público. Não tem nem por que a gente perder tempo. Então deixa ele quieto ali, tá? Agora vamos para um outro cara bem importante. Qual é a classe gramatical responsável pela característica? Fala aí. Isso mesmo. Adjetivo. Parabéns, hein? Você mandou muito bem, hein? Tá vendo? Ah, e você achando que não ia aprender, ó, tá vendo aí? Agora, se liga só. Chegamos a um momento ímpar da aula. O adjetivo é um cara bom pra gente estudar. Vou colocar aqui um desafio. Vou colocar aqui uma frasezinha, tá? Olha a frase que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Frase 1, pra gente analisar. O aluno atento, vírgula, atento, vírgula, fez a prova. Aí eu vou destacar aqui a palavra atento. E eu quero a função sintática da palavra atento, tá? Eu poderia colocar assim, ó, assinale a função sintática do termo destacado. Porque é assim em prova que vai cair. Aí letra A, vou colocar aqui, adjunto adnominal. Letra B, predicativo do sujeito. Letra C, adjunto adverbial de modo. Letra D, aposto explicativo. Pensa assim, estou fazendo uma prova agora, estou fazendo uma questão, estou fazendo uma questão. O que você vai marcar? Pode errar. Ué, como assim, Sidney? Posso errar? Pode. O erro vai fazer parte da nossa trajetória o tempo todo. O erro é mais importante do que o acerto, no final das contas. Pois quando você acerta, você já sabe. Quando você erra, você tem a oportunidade de aprender. Então pode errar, que a gente pode errar. Nosso objetivo é errar aqui para não errar na prova. E eu tenho certeza que vários de vocês marcaram aposto. Por quê? Porque está entre vírgulas. E aí a gente aprendeu na escola que termo entre vírgulas ou é vocativo ou é aposto, o que não é verdade. A verdade é que na língua portuguesa apenas um único termo sempre virá isolado pela vírgula. E este cara é o vocativo. Se você pegar
uma gramática e olhar lá o quadrinho de termos da oração, você vai perceber que tem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E o vocativo ele vem por fora, como se fosse uma observação. Porque, na verdade, ele nem faz parte do plano sintático, ele faz parte do plano da oralidade, do plano discursivo. A palavra vocativo vem do latim vocare, que significa evocar, ou seja, chamar. Só que aí é o seguinte, todos nós temos uma gramática internalizada, porque nós somos falantes nativos. Então a gente percebe de forma intrínseca, de forma intuitiva, que o vocativo tem que ser isolado. Pode até conversar pelo WhatsApp com alguma pessoa da tua família ou algum amigo teu que não tenha, assim, estudado muito. Foi no máximo até a 4ª série, sabe? Troca uma ideia, que hoje em dia a gente chama de 5º ano, troca a ideia com essa pessoa no WhatsApp e você vai perceber que ela tem um comportamento diferente quando ela usa vocativo. Ela manda assim, ó, Sidney, pá, e manda mensagem. E aí depois é que ela fala o que quer dizer. Por quê? Porque ela não tem noção das regras gramaticais prescritivas na gramática normativa, mas ela tem noção da regra gramatical internalizada, porque ela é um falante comum da língua portuguesa, ela é um falante nativo da língua portuguesa. Então ela percebe de forma intuitiva que aquele termo tem que ser isolado. Então por isso que ela manda Sidney, pá, e depois manda a mensagem. Você conhece um pouquinho mais a regra, você vai colocar Sidney, vírgula, e já vai colocar o que você quer dizer. Porque ali naquele momento você sinalizou que Sidney é um vocativo. Geralmente, ter noção disso evita a confusão entre um vocativo e um sujeito. Evita. Agora, e quando a gente pensa no aposto? O aposto tem que ficar entre vírgulas? Quando é o aposto explicativo, sim. Mas eu tenho aposto resumitivo, eu tenho aposto que é distributivo, eu tenho aposto nominativo e os outros tipos de aposto não ficam isolados pela vírgula. Apenas o aposto explicativo. Aí você vai falar, ué, mas eu estou olhando aí e me parece ter uma ideia de explicação. De fato tem, mas não é aposto. E por que eu falo com tanta certeza que não é aposto? Porque aposto é a função própria de substantivo. E atento não é substantivo. Como é que eu sei que não é substantivo? Porque está indicando uma característica do aluno. É um adjetivo. Então, não vai ser aposto. Agora, alguns pensariam assim. É um adjunto adverbial de modo. É o modo como ele fez a prova. E eu vou frisar também. Não pode ser adjunto adverbial de modo. Por quê? Porque para ser um adjunto adverbial teria que ser um advérbio. E aqui não é um advérbio. Aqui é um adjetivo. E aí é o seguinte. Quando eu tenho um adjetivo, o que é o adjetivo? É a classe gramatical que indica uma característica. E uma característica de quem? Do substantivo. Sempre. Ele, na verdade, só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Agora, na prova, a gente tenta pensar naquilo que a gente viu na gramática. Só que a gramática é traiçoeira nesse momento. Porque os gramáticos, eles não estão preocupados com a didática. Eles não estão ali para tentar te ensinar. Tanto que, se você vai comprar uma gramática, é melhor você comprar uma gramática voltada para concurso público e não uma gramática do Bechara, do Celso Cunha, do Rocha Lima. Você não vai aprender nada com a gramática deles. Aliás, vai aprender a regra, mas o porquê da regra nunca vai estar lá. E aí, por isso que é melhor você adquirir uma gramática para concurso, caso você queira. Mas aqui você já vai ter todo o suporte. Aí se liga só. Lá na gramática diz assim, ó, que este adjetivo tem que ser observado em relação à sua característica. Porque ele será um adjunto adnominal se for uma característica permanente. O que significa? Que é algo que acontece sempre. E vai ser um predicativo se for uma característica não permanente. Ou seja, algo que acontece de vez em quando. E eu te pergunto, esse aluno aqui no final das contas, ele é atento sempre ou é atento de vez em quando? Aí você vai, ó, tá de sacanagem, Cid? Eu não sei. Vai fazer igual o Zé Inocêncio naquela novela Renascer, né? Sei lá. E aí se liga só. Nesse momento aqui, é muito melhor nós nos apegarmos às estruturas. Pensa comigo, ó. Adjunto adnominal, ele está junto do nome. Então eu posso afirmar que é uma estrutura interna.
Já o predicativo vai ser uma estrutura externa. E em quais momentos da frase, em quais funções eu vou confundir esses caras? Em duas. Porque eu tenho o predicativo do sujeito e eu tenho o predicativo do objeto, não é? Então significa que eu vou confundir o adjetivo dentro do sujeito e dentro do objeto. E aí pensa comigo, se o adjunto adnominal é uma estrutura interna, ele vai fazer parte daquela estrutura. Então se tem um adjetivo e ele está dentro do sujeito, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele estiver fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Vamos para o objeto. Ele está dentro do objeto? Então é adjunto adnominal. Ele está fora do objeto fazendo referência ao objeto? Então ele é um predicativo do objeto. E aí eu preciso saber um pouquinho de análise sintática. E como é que a gente faz análise sintática? Com um verbo. O que eu vou fazer aqui agora é só uma pincelada, tá? Futuramente a gente vai fazer com muito mais calma e tranquilidade. Mas para saber quem é o sujeito, basta perguntar ao verbo. Quem foi que fez a prova? A resposta: o aluno. Então isso é o meu sujeito. E eu te pergunto, atento está dentro do sujeito? Não. Está fora do sujeito, porém faz referência ao sujeito, não é verdade? Veja como esta vírgula aqui impede que a palavra atento fique junta da palavra aluno. Então não tem como ser um adjunto. Vai ser o quê? Um predicativo do sujeito. Agora, esta classificação sintática, ela é importante para um critério semântico, pois quando eu digo que é um predicativo, eu estou dizendo que é uma característica não permanente. Ou seja, este aluno, ele não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que fez a prova. Tanto que é por isso que muita gente confunde com adjunto adverbial de modo. Mas por que rola essa confusão toda com aposto, com adjunto adverbial, com um predicativo aqui ou com adjunto adnominal? Porque este adjetivo, ele tem um valor circunstancial explicativo. É por isso que o cara confunde com aposto. Mas vamos frisar mais uma vez. Por que não é aposto? Porque não é um substantivo. Por que não é um adjunto adverbial? Porque não é um advérbio. Quando é adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Jamais um adjetivo terá outra função sintática. Ele só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, se estiver junto do nome, ou ele é um predicativo se não estiver junto do nome. Tranquilo até aí? Agora, e se eu criar uma frase 2, numa reescritura, eliminando as vírgulas? Colocar assim, o aluno atento fez a prova. Vamos aproveitar o ensejo da coisa e vamos brincar com aquelas noções de morfologia, semântica e sintaxe. E eu te pergunto, essas duas frases, em relação à morfologia, elas são idênticas ou diferentes? Em relação à morfologia, elas são idênticas. Artigo, artigo, substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo, artigo, artigo, substantivo, substantivo. Agora, em relação à semântica e em relação à sintaxe, elas são diferentes. Semanticamente e sintaticamente, elas são diferentes. E aí vamos perceber o porquê. Olha a frase 2. Quem foi que fez a prova? Quem é o sujeito agora? Resposta: o aluno atento. Opa! Aumentou o tamanho do sujeito. Viu que agora atento ficou dentro do sujeito? Viu que agora a palavra atento está junta da palavra aluno? Se está junto do nome, significa que é o quê? Um adjunto adnominal. E neste momento em que a análise sintática muda aqui, não é sempre, tá? Não é porque mudou a análise sintática que vai mudar a análise semântica. Não é sempre. Eu vou sempre te mostrar essas dinâmicas. Mas aqui especificamente muda a semântica, porque o adjunto adnominal tem característica permanente. E o que isso significa? Que o aluno da frase 2, ele não é atento só quando faz a prova, ele é atento sempre. Ele é atento quando joga bola, quando vê TV, quando namora, quando come, por aí vai. E aí olha só que interessante. Essa bobeirinha aqui poderia cair numa questão de análise sintática pura, mas poderia cair numa questão de reescritura. O camarada poderia trocar a frase 1 pela frase 2, e aí a afirmação correta aqui seria que a troca de uma pela outra não atribuiria prejuízo gramatical. Por quê? Porque ambas estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Então, quando ele fala de prejuízo gramatical, ele fala de erro.
Só que, apesar de não ter prejuízo gramatical, o que rolou aqui? Uma alteração de sentido. E aí é o sentido mesmo, o que está dizendo. Pois na frase 1, o aluno é atento de vez em quando. No caso ali, ele foi atento quando fez a prova. E o aluno da frase 2, ele é atento sempre, não só quando faz a prova. Então, tá vendo? Eu preciso saber tudo sobre o adjetivo? Não, mas o que era necessário eu já te mostrei. O adjetivo é uma classe que indica característica. E característica assim, solta? Não. Característica de quem? De um substantivo. E ele só pode ter duas funções sintáticas. Isso aqui influenciou pra gente pontuação e ainda influenciou interpretação. Porque são frases que apresentam conceitos diferentes, logo é uma interpretação diferente. Tá vendo? Como que é necessário, a gente já vai ter aqui nem mais nem menos, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalinho aqui agora para o bloco não ficar muito extenso e daqui a pouco a gente volta com muito mais conteúdo, tá? Beijão, tchau, tchau.